Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste domingo. Domingo após o Natal, dia de ontem, comemoramos o nascimento do menino Jesus. E hoje a igreja celebra a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. A Sagrada Família, a qual cada família deve se espelhar para crescermos juntos dentro da nossa fé, dentro da nossa religiosidade e dentro da nossa intimidade com o Pai que nos criou. Deus ama tanto a família que resolveu também ter família aqui no mundo, onde Ele veio, nasceu no meio dos homens e nos livrou, através do sacrifício da cruz, dos nossos pecados. Por isso, com muita alegria, celebremos hoje, em família, o dia da família de Nazaré. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos o nosso encontro nos unindo através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos que o Espírito Santo de Deus permaneça em nós, nos encha com seus dons e nos leve a sempre entendermos as mensagens e os ensinamentos de Jesus e colocarmos em prática a serviço dos nossos irmãos aqui neste mundo. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Irmãos e irmãs, neste domingo, após o dia de Natal, a Igreja nos traz, dentro da liturgia de hoje, para a nossa reflexão, o Evangelho que está em Lucas capítulo 2, versículos de 41 a 52. Convido você, meu irmão e minha irmã, para juntos, com muita atenção, ouvirmos o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais percebessem, pensando que se encontrasse na caravana. Caminharam o dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas como o encontrassem, voltaram a Jerusalém procurando. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Quando ouviram, seus pais ficaram comovidos, e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes falou. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse dia que a igreja celebra a família de Nazaré, a Sagrada Família de Jesus, Maria e José, a liturgia nos oferece esse Evangelho de Lucas para a nossa reflexão, onde nós vemos o evangelista narrar o episódio de Jesus que se aparta da caravana que estava retornando e fica no templo junto com os doutores da lei, ouvindo a palavra, entendendo, estudando a palavra de Deus junto com aqueles homens, porque ele sabia que a sua missão era voltada inteiramente para a vontade de Deus, para tudo aquilo que Deus já havia profetizado através dos nossos antigos profetas, pelas alianças que já haviam sido feitas, tudo aquilo que foi prometido para a humanidade e que Jesus veio para cumprir com totalidade
tudo aquilo que Deus planejou para os homens. Aí nós vemos que, ao se depararem com a situação de não estar vendo o seu filho, não estar encontrando Jesus ali do seu lado, José e Maria ficam angustiados, caem em certo tipo de desespero e procuram muito a Jesus no meio de toda aquela caravana, no meio de toda aquela multidão. E não encontrando, continuaram a sua procura até que foram ao templo e encontraram Jesus. Questionaram Jesus porque ele não havia, porque ele havia se apartado deles sem eles saberem. Na verdade, Jesus ia junto com a caravana com outras crianças, quando de repente passaram perto do templo e Jesus se adentrou para estudar as Escrituras. E Maria e José estavam com os adultos, não conseguiram ver e acompanhar essa situação de Jesus. Então, ao Jesus responder que eles deveriam saber, deveriam imaginar que Jesus estava cuidando das coisas do pai dele, Jesus estava na casa do pai dele, no templo onde os irmãos se reuniam para rezar e para ouvir e partilhar a palavra de Deus. Maria e José se calaram e ficaram só observando e guardaram tudo em seu coração para entender qual era o plano de Deus em relação à criação do seu filho Jesus. Jesus já estava com 12 anos, já estava na idade de despertar a sua vocação como pessoa. Como qualquer jovem, nos dias de hoje também, chega em certa idade e desperta a sua vocação profissional, a sua vocação para um sacerdócio, a sua vocação para um matrimônio, enfim, a vocação começa a se despertar já no florescer da juventude e da adolescência do ser humano. Então Jesus já estava ali curioso para saber, assim, ansioso em entender mais sobre o que era a missão dele, sobre qual era a missão que ele tinha que fazer, e através dessa atitude ele nos deixa um exemplo muito bonito e muito grandioso. Porque muitas vezes nós, pais de famílias, nós mães, nós também perdemos de vista os nossos filhos, só que nós, às vezes, muitas vezes, nós não encontramos os nossos filhos como Jesus e Maria encontraram no templo, orando, ouvindo a palavra, estudando. Nós encontramos, às vezes, os nossos filhos em lugares que nos entristecem muito, em lugares que nos deixam revoltados, em lugares que nos trazem a depressão para a nossa vida, porque nós nos perguntamos aonde foi que nós erramos para aquilo estar acontecendo. Nós devemos entender que Maria e José já eram prometidos um ao outro em casamento, existiam os principais sentimentos reais do ser humano, de amor, afetividade, carinho, respeito, fidelidade, e que eles estavam sujeitos e estavam atentos para a missão que lhes coube de criar o Filho de Deus. E nós, quando nós também assumimos a frente da nossa família como casal, marido e mulher, pai e mãe, nós também temos que ter em nossa consciência que nós temos uma missão muito grande e muito árdua de criar os nossos filhos da forma que nós prometemos diante de Deus e da comunidade em nosso casamento. Criá-los de acordo com a nossa fé, dentro daquilo que a nossa igreja, dentro daquilo que a Bíblia, dentro daquilo que Deus planejou para os seres humanos. Assim como Jesus crescia em graça e sabedoria diante dos olhos de Deus e dos olhos dos homens, nós temos que cuidar que nossos filhos também cresçam nesta mesma sabedoria. E eu digo que é aí que às vezes nós conseguimos pecar e errar sem perceber. Muitas vezes nós queremos fazer tudo e de tudo para os nossos filhos e isso às vezes não é o certo a realizarmos. Nós temos que às vezes colocar limites, nós temos que às vezes direcionar o caminho dos nossos filhos
em outras direções, porque às vezes o mundo de hoje convida demasiadamente a eles andarem nos caminhos errados. Então, quando nós perdemos os nossos filhos da nossa visão, do nosso alcance visual, nós podemos encontrá-los em situações que vão nos deixar tristes e vão nos deixar abalados. Mas se nós criarmos os nossos filhos dentro dos padrões cristãos, dentro do que é certo, dentro do que manda a nossa igreja, a Bíblia, do que os ensinamentos de Jesus, com certeza nossos filhos saberão de desviar de qualquer lugar que não seja conveniente eles estarem, e sim, com certeza nós poderemos às vezes encontrá-los dentro da igreja, dentro da casa do Pai, se cuidando, entendendo o plano que Deus tem para cada um de nós. Parece um sonho impossível? Não, para Deus nada é impossível. Basta apenas que nós acreditemos e façamos conforme Ele nos pede. Maria, nossa Mãe da Misericórdia, sempre observou, como o próprio Evangelho fala, em tudo o que acontecia à sua volta em relação ao plano de Deus. Os sinais que Deus lhe enviava e também aquilo que Jesus realizava em sua presença. Ela guardava tudo em seu coração, porque ela sabia que tudo aquilo era feito de acordo completamente com a vontade de Deus. E é isso que nós devemos levar para a nossa vida. Jesus nasceu e nós devemos nos empenhar para fazer com que Jesus permaneça em nosso meio, em nosso coração, guiando a nossa família, guiando os nossos filhos e levando a todos nós a buscarmos sempre a graça de um dia podermos estar juntos no reino de Deus, o reino que Ele nos anunciou, o reino que o próprio Deus preparou para cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade, com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, pela sua companhia em mais este encontro com a Mãe da Misericórdia. Fiquemos todos com Deus, tenhamos todos um bom e santo domingo e que amanhã possamos estar juntos novamente através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook, para juntos rezarmos, para juntos ouvirmos, refletirmos e partilharmos a palavra de Deus. Amém? Amém. Que Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, derrame sobre a vida de cada um de nós as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.